A figura que a história registraria como Mao Tse-tung, ou simplesmente Presidente Mao, veio ao mundo em 26 de dezembro de 1893, no pequeno vilarejo de Shaoshan, na província de Hunan, no sul da China. Seu pai, Mao Yishan, havia nascido em uma família de camponeses tão pobres que mal conseguiam sobreviver, mas, após servir por alguns anos no exército de Xi'an durante a juventude, retornou à terra natal e, com muito esforço, transformou-se em um agricultor próspero. Pouco a pouco acumulou recursos suficientes para se tornar um agiota na região, combinando essa atividade com o trabalho no campo até se consolidar como um dos fazendeiros mais abastados de Shaoshan, donos de cerca de 8 hectares de terra. Sua mãe, Wen Qimei, era uma budista devota cujo passado fora marcado por adversidades. Filha de um sapateiro alcoólatra e pobre, ela cresceu em um lar instável, onde sua mãe era apenas uma concubina do pai. Esse ambiente conturbado não impediu que Mao, ainda criança, se interessasse pela espiritualidade materna, embora logo tenha perdido a fé e passado a questionar a religião. Aos 8 anos foi enviado à escola primária local em Shaoshan justamente quando o século XX começava a despontar. Lá sua educação mesclava os ensinamentos tradicionais confucianos, enraizados na cultura milenar do Oriente, com as primeiras influências ocidentais que, mesmo tímidas, já não podiam mais ser ignoradas na China do início dos anos 1900. Desde cedo, Mao demonstrou uma curiosidade aguçada por história e política. Aos 13 anos, seu pai arranjou seu casamento com Lu Yigu, uma jovem de 17 anos, filha de outro fazendeiro abastado da região. Mas o futuro líder já dava mostras de seu espírito rebelde, recusou-se a aceitar a união arranjada, gerando um escândalo local. O conflito com a família foi tão intenso que por um tempo ele abandonou a fazenda paterna, embora tenha voltado pouco depois. Esse episódio revelava apenas uma pequena amostra do caráter independente que moldaria seu destino. Mao cresceu em uma China em plena ebulição. Assim como o Japão e Coreia, o país havia tido seu primeiro contato com comerciantes e missionários europeus ainda nos séculos XVI e XVII. Desconfiados, os chineses restringiram essas interações a alguns portos no Sudeste, mantendo-se fechados ao mundo que, enquanto isso, avançava sem eles. Por quase 200 anos, o Império do Meio permaneceu apegado a valores conservadores, governado por um imperador e uma burocracia feudal que repetia rituais seculares como se o tempo não passasse. Mas a partir de meados do século XIX, a pressão ocidental tornou-se irresistível. Com navios de guerra modernos, armas avançadas e poder industrial, as potências europeias forçaram a abertura da China, primeiro com as Guerras do Ópio, de 1839 a 1842 e de 1856 a 1860, que quebraram o isolacionismo chinês. O que veio depois não foi apenas o ópio britânico, mas uma enxurrada de ideias revolucionárias. Os chineses descobriram, pasmos, que no Ocidente os monarcas já não detinham poder absoluto. Muitos viviam em repúblicas governadas pelo povo. Outros, mesmo sob coroa, como a Rainha Vitória na Inglaterra, tinham seu poder limitado por parlamentos. Essas democracias, porém, não eram iguais, algumas conservadoras, outras liberais, com economias em estágios distintos e debates acalorados sobre como distribuir riqueza e poder. Havia os que defendiam a concentração de recursos nas mãos de poucos e os que pregavam uma divisão mais justa. Entre as teorias mais radicais, destacava-se a de Karl Marx, que propunha a abolição da propriedade privada em nome de um sistema coletivo, o comunismo. No início do século XX, essas ideias começaram a ganhar força na China, onde muitos questionavam por que ainda viviam sob o jugo de uma dinastia de quase 300 anos, a Qing. Mao, já adolescente, devorava textos sobre democracia e republicanos, especialmente os escritos de Sun Yat-sen, líder do movimento que lutava para derrubar a monarquia. Não demoraria para que suas convicções fossem postas à prova. Quando ingressou em uma nova escola em Changsha, o país mergulhava em uma crise sem precedentes, fomes regionais, revoltas camponesas e um clamor crescente por um governo representativo culminaram, em outubro de 1911, em uma rebelião militar. O governo imperial, então nas mãos do pequeno imperador Puyi, uma criança de apenas 6 anos, tentou conter os ânimos, mas logo ficou claro que meias soluções não bastariam. Após semanas de negociações em fevereiro de 1912, o trono foi abdicado, e a República da China foi proclamada com Yuan Shikai, o general imperial, como seu primeiro presidente. Assim, um império milenar ruía em questão de meses. Mao não assistiu a esses eventos de longe.
Quando a revolta estourou, em 1911, ele, com apenas 18 anos, alistou-se nas fileiras rebeldes. Na primavera de 1912, porém, voltou aos estudos, e foi nesse período que começou a explorar com mais profundidade as teorias socialistas e comunistas, embora ainda não estivesse convencido de que fossem a resposta para a China. Paralelamente, traçou um novo rumo para sua vida, decidirá tornar-se professor. Em 1913, matriculou-se na primeira escola normal de Hunan, uma das mais prestigiosas da província. Lá destacou-se como aluno brilhante, leitor voraz e líder estudantil, chegando a ser eleito secretário da sociedade acadêmica e concluindo o curso entre os primeiros da turma. Mas o mais importante foi a exposição cada vez maior às ideias socialistas que anos antes haviam apenas despertado sua curiosidade e que agora começavam a moldar seu pensamento de maneira definitiva. O que antes era apenas uma simpatia intelectual agora se transformava em convicção inabalável. Nos anos que se seguiram à sua chegada à primeira escola normal, Mao percebeu que suas ideias não eram apenas teorias distantes, mas respostas concretas para o caos que engolfava a China. O ambiente da escola, fervilhante de debates radicais, acelerou essa transformação, especialmente em um momento em que o país, recém-saído do jugo imperial, tentava, sem sucesso, erguer uma república estável. Em 1918, ele se mudou para Pequim, onde seu antigo mentor, Yang Shangji, lecionava na prestigiosa Universidade de Pequim. Lá Mao assumiu um modesto cargo de assistente na biblioteca, mas seu verdadeiro trabalho acontecia fora daquelas paredes, nos círculos intelectuais que discutiam, com urgência cada vez maior, o marxismo como a única saída para a crise chinesa. A República, proclamada em 1912, era pouco mais que uma fachada. Enquanto o governo central lutava para impor sua autoridade, senhores da guerra regionais agiam como soberanos absolutos em seus feudos, e as tensões entre conservadores e liberais rasgavam o tecido social do país. Nesse vácuo de poder, o exemplo da Revolução Russa de 1917 brilhava como um farol. Se os bolcheviques haviam derrubado um império centenário e instaurado um novo regime em poucos meses, por que a China, recém-livre de sua própria monarquia decadente, não poderia seguir o mesmo caminho? Essa pergunta ecoava entre os jovens intelectuais, e Mao, cada vez mais convencido, via no marxismo não apenas uma teoria, mas um plano de ação. Mas foi em 1919 que o fogo da revolução realmente o consumiu. A humilhação de Versalhes, quando as potências ocidentais entregaram a província de Shandong, território chinês, ao Japão, foi a gota d'água. O movimento de 4 de maio explodiu como uma onda de indignação, liderada por estudantes que, como Mao, estavam exaustos com a fraqueza da China diante do mundo e a corrupção de seus governantes. Para ele, aquele foi um momento de ruptura definitiva, a prova de que o liberalismo ocidental, que prometera modernidade e justiça, havia traído o país. Se a Europa e os Estados Unidos negociavam a soberania chinesa como moeda de troca, então só restava um caminho: a revolução. Nas semanas seguintes, Mao não apenas participou dos protestos, mas os organizou, unindo grupos estudantis em uma frente comum contra a presença japonesa. Seus escritos da época já falavam abertamente em exércitos da bandeira vermelha e celebravam as vitórias dos comunistas na Rússia. Quando o Partido Comunista da China foi formalmente fundado, em julho de 1921, ele não hesitou, declarou-se comunista, certo de que aquela era a única ideologia capaz de salvar a China do colapso. Os anos seguintes foram de preparação silenciosa, mas estratégica. Em 1920, casou-se com Yang Kaihui, filha de um de seus antigos professores, enquanto aprofundava seus laços com o movimento revolucionário. No ano seguinte, esteve presente no primeiro congresso do Partido Comunista, onde uma decisão crucial foi tomada: aceitar o apoio da Rússia soviética, mas também forjar uma aliança tática com o Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen. Mao, sempre pragmático, foi um dos primeiros a entender que a vitória sobre os conservadores exigiria uma frente unida. Assim, nos anos 1920, dividiu seu tempo entre a propaganda comunista e o trabalho dentro do Kuomintang, vivendo na província de Guangdong, bastião nacionalista. Foi nesse período que começou a perceber algo que mudaria o curso da revolução: o poder latente dos camponeses. Enquanto a intelectualidade urbana debatia teorias, eram os milhões de trabalhadores rurais, esmagados pela pobreza e pela opressão, que poderiam tornar-se a base de um exército revolucionário. Tudo mudou em 1926.
Com a morte de Sun Yat-sen no ano anterior, Chiang Kai-shek assumirá a liderança do Kuomintang e, determinado a unificar a China, lançou a Expedição do Norte, uma campanha militar para conquistar o norte do país, ainda dominado por senhores da guerra e pelo governo fraco de Pequim. A princípio, a aliança entre nacionalistas e comunistas funcionou. Cidade após cidade caiu nas mãos das Forças Unidas. Mas o sucesso trouxe a traição. Em 1927, Chiang, temendo o crescimento do poder comunista e a influência soviética, rompeu a aliança. O que se seguiu foi um banho de sangue, milhares de comunistas foram executados, e o partido foi quase dizimado nas áreas urbanas. Diante da perseguição, Mao não vacilou. Enquanto muitos companheiros eram presos ou assassinados, ele recuou não para se render, mas para reorganizar. Com alguns centenas de seguidores leais, retirou-se para as montanhas de Jinganga, onde a revolução encontraria seu verdadeiro berço, não nas ruas das cidades, mas nos campos, entre aqueles que a história havia esquecido. Lá começaria a forjar o exército que décadas depois, conquistaria a China. A selva que circundava as montanhas de Jinganga, na fronteira de Hunan, não era apenas um refúgio, era o laboratório onde Mao iria aperfeiçoar a arte da guerra que mudaria o destino da China. Ali, longe dos olhares vigilantes das cidades, o Partido Comunista, com o apoio velado da Rússia, iniciou uma campanha de guerrilha que não visava apenas sobreviver, mas desestabilizar o domínio nacionalista. A estratégia era clara. Enquanto os trabalhadores urbanos se preparavam para se levantar contra o governo de Chiang Kai-shek, as forças de Mao minariam as bases do inimigo no campo, transformando cada aldeia em uma fortaleza, cada camponês em um soldado potencial. Foram anos de ferro e sangue. Em 1930, a brutalidade dos nacionalistas atingiu Mao no que ele tinha de mais pessoal. Sua esposa e irmã foram decapitadas, um golpe calculado para quebrar sua vontade. Mas o líder não se dobrou. Nas montanhas, entre os que compartilhavam sua causa, ele encontrou não apenas consolo, mas uma nova aliada, Resizen jovem e determinada, que se tornaria sua companheira pouco depois da morte de Yang Kai-ui. Yet, mesmo no luto, Mao já traçava um plano audacioso. Se a revolução urbana tardava, ele a traria do campo. Não esperaria pela insurreição das fábricas, em vez disso replicaria a própria tática que havia levado os nacionalistas ao poder, construir um território sob seu controle e, a partir dali, expandir-se como uma maré irreversível. Em fevereiro de 1930, esse plano ganhou forma concreta. Mao, agora um dos principais comandantes do movimento comunista, proclamou o governo soviético provincial de Jiangxi, um estado dentro do estado, onde as leis da revolução substituíam as do regime de Xi'an. Por alguns anos, naquela região remota, ele ergueu o que a China nunca havia visto, um protótipo de sociedade comunista com reformas agrárias, educação popular e um exército disciplinado. O Exército Vermelho, agora sob o comando geral de Zhou Enlai, crescia em números e eficácia, enquanto o Partido Comunista concentrava suas energias em Jiangxi como base segura. Chiang Kai-shek, porém, não permaneceria indiferente. As tentativas dos nacionalistas de retomar a província foram repetidas e sangrentas. Entre 1930 e 1934, Chiang lançou 5 campanhas de cerco contra a fortaleza comunista, cada uma mais massiva que a anterior. Mas a cada investida, Mao e seus generais, entre eles o brilhante Jude, demonstraram uma capacidade de resistência que surpreendeu até seus aliados soviéticos. A 5ª campanha, no entanto, seria diferente. Em setembro de 1933, os nacionalistas iniciaram um cerco esmagador, com tropas, artilharia e táticas de aniquilação que sufocaram Jiangxi. Até o verão de 1934 ficará claro, ou os comunistas se rendiam, ou desapareciam nas montanhas. Eles escolheram a fuga. O que se seguiu não foi uma retirada, foi uma epopeia. Em outubro de 1934, 86 mil soldados, 15 mil civis e 35 mulheres romperam as linhas inimigas e iniciaram uma marcha que entraria para a lenda. A longa marcha não foi apenas uma fuga, foi uma prova de fogo. Durante 368 dias, aqueles que sobrevivessem cruzariam 24 rios e 18 cadeias de montanhas, carregando armas e suprimentos nas costas ou em carroças puxadas por cavalos exaustos. A coluna estendia-se por quilômetros, um rio humano sob bombardeios aéreos, emboscadas e a fome que ceifava vidas a cada passo. Dos que partiram, apenas 4 mil chegariam ao destino final, aos pés da Grande Muralha. Mas aqueles que resistiram emergiram não como sobreviventes, mas como mitos. Mao, agora indiscutível líder dos comunistas chineses, havia provado que sua visão era mais do que retórica.
Era uma força capaz de desafiar o impossível. E enquanto o mundo observava, a China preparava-se para um novo capítulo, porque no horizonte uma ameaça ainda maior se aproximava. O Império do Japão, cujas ambições já haviam devorado Manchúria e agora miravam o coração da nação. Chiang Kai-shek, acossado por dois frontes, os comunistas e os invasores, ver-se-ia forçado a uma aliança que ninguém imaginaria possível. E Mao, sempre o estrategista, soube que a guerra contra o Japão não seria apenas uma batalha pela sobrevivência, mas a oportunidade definitiva para transformar a resistência comunista em um movimento nacional. Os anos que se seguiram revelariam o gênio de sua tática. Enquanto os nacionalistas recuavam para o interior, deixando as cidades costeiras nas mãos dos japoneses, os comunistas expandiam sua influência entre os camponeses, recrutando centenas de milhares para o Exército Vermelho. Em agosto de 1940, a campanha dos 100 regimentos mostrou ao mundo o poderio dessa força. 400.000 soldados atacaram simultaneamente 5 províncias ocupadas, infligindo 20.000 baixas aos japoneses e paralisando suas linhas de suprimento. Era a prova de que Mao não apenas sobrevivia, dominava. Mas a guerra era implacável. Em 1941, o Japão desferiu golpes devastadores no Pacífico, conquistando Singapura, Birmânia e Filipinas, enquanto a China sangrava. No entanto, para Mao, cada derrota dos nacionalistas era uma chance. Porque na sombra da ocupação, seu exército crescia, sua influência se espalhava, e a história já escrevia seu nome não como um rebelde, mas como o arquiteto de uma nova China. A questão não era se ele venceria, era quando. O ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 não foi apenas um golpe contra os Estados Unidos, foi o momento em que o Japão selou seu próprio destino. Enquanto suas vitórias iniciais no Pacífico o colocavam como a potência dominante no leste asiático, a entrada do Império do Sol Nascente na Segunda Guerra Mundial teve um efeito colateral decisivo, transformou a luta da China em uma causa global. De repente, Chiang Kai-shek e Mao não estavam mais sozinhos. Londres e Washington, com seus recursos, armas e inteligência, passaram a alimentar a resistência chinesa. O apoio militar e financeiro dos aliados não apenas manteve a ocupação japonesa incômoda, como tornou cada metro de território conquistado pelos invasores em um pântano de guerrilhas, sabotagens e revoltas. E foi nesse caos que Mao floresceu. Enquanto os nacionalistas, dependentes de suprimentos externos e de uma estrutura rígida, lutavam para se adaptar, os comunistas já dominavam a arte da guerra irregular. Anos de combate nas montanhas contra Xi'an os tinham forjado em mestres da tática de desgaste. Contra os japoneses, essa experiência se tornou uma arma letal. Cada emboscada bem-sucedida, cada vila libertada, cada coluna inimiga destruída não apenas enfraquecia Tóquio, fortalecia o mito de que o Exército Vermelho era a verdadeira esperança da China. Para milhões de camponeses, cansados da corrupção do Kuomintang e da brutalidade japonesa, a escolha era clara. Ou se juntavam aos comunistas que prometiam terra e justiça, ou continuavam sob o jugo de um governo que, para muitos, não passava de uma versão local dos próprios opressores que haviam trazido a guerra ao país. Mao soube capitalizar esse momento. Em 1943, ele não apenas consolidou seu poder dentro do partido, assumindo a chefia do secretariado e do Politburo, ele começou a moldar um comunismo com feição chinesa. Não seria uma cópia servil de Moscou, mas uma revolução adaptada à história, à cultura e às ambições de um povo que há séculos resistia a invasores. A China de Mao não seria um satélite da URSS, seria um império por direito próprio. Mas a guerra não parava. A partir de 1943, o vento começou a virar. Os Estados Unidos, após Pearl Harbor, desferiram contra o Japão uma campanha implacável no Pacífico. A Alemanha e a Itália, aliadas de Tóquio, afundavam na Europa. Era apenas uma questão de tempo até que toda a máquina de guerra aliada se voltasse contra o Japão. E quando isso acontecesse, a China estaria no centro das atenções, não apenas como vítima, mas como prêmio. A fratura entre comunistas e nacionalistas, que nunca havia sarado, reabriu-se em feridas abertas já em 1942. A trégua forjada pela invasão japonesa era uma fachada. Ambos os lados sabiam, quando o último soldado nipônico deixasse a China, a guerra real recomeçaria. E dessa vez, Mao não estaria em desvantagem. Então veio agosto de 1945. Em poucos dias, o mundo mudou. Hiroshima e Nagasaki foram reduzidas a cinzas. A União Soviética, aproveitando a fraqueza japonesa, invadiu a Manchúria, território ocupado por Tóquio desde 1931. O Império do Japão, outrora invencível, ruiu em semanas. A Segunda Guerra havia terminado.
e a China estava livre para decidir seu destino. Mao, em 1945, não era mais o líder frágil que havia escapado da aniquilação na longa marcha. A guerra contra o Japão o transformará em um estrategista implacável, à frente de um exército temperado pelo fogo. Se a longa marcha havia salvado o comunismo chinês, 8 anos de conflito contra os japoneses o haviam tornado imparável. E então, em um giro irônico da história, Stalin, o mesmo homem que anos antes havia abandonado Mao à própria sorte, entregou-lhe a Manchúria em uma bandeja. Era o pontapé inicial para a ofensiva final. Os 3 anos seguintes foram um banho de sangue. Mas dessa vez a balança não pendia a favor de Xi'an. Em setembro de 1948, os comunistas esmagaram as forças nacionalistas no centro da China, capturando Shandong. No inverno daquele ano, a campanha Pingjin foi um golpe de mestre. Em 2 meses, 500.000 de soldados de Xi'an foram mortos, capturados ou feridos. O norte da China caiu nas mãos de Mao. Stalin, cauteloso, tentou frear o ímpeto do líder chinês, sugerindo uma coalizão com os nacionalistas. Mas Mao não era um peão. Em abril de 1949, Nanquim, a capital de Xi'an, foi tomada. Os nacionalistas em debandada recuaram para Guangzhou, e depois, em um último ato de desespero, para a ilha de Formosa, hoje Taiwan. Lá proclamaram a continuidade da República da China, um governo fantasma em um pedaço de terra cada vez mais isolado. Enquanto isso, em 1º de outubro de 1949, Mao subiu ao Gate of Eagle Peace, em Pequim, e declarou ao mundo o nascimento da República Popular da China. A guerra civil de mais de 2 décadas havia terminado, não com armistício, mas com uma vitória esmagadora. Restava apenas arrumar as pontas soltas. Na primavera de 1950, o Exército Vermelho lançou sua última grande operação, a conquista de Hainan, a ilha-fortaleza no sul. Em semanas, 100.000 nacionalistas se renderam. A China, pela primeira vez em gerações, estava unificada sob a bandeira vermelha. A comunidade internacional agora olhava, atônita, para o gigante que havia despertado. E Mao, do alto de seu trono em Pequim, sabia, o mundo nunca mais seria o mesmo. Todos esperavam que Mao, após unificar o continente, lançaria suas forças sobre Taiwan. Até mesmo os Estados Unidos, históricos apoiadores de Chiang Kai-shek e do Kuomintang, haviam decidido não reconhecer o regime nacionalista exilado na ilha, convencidos de que sua queda era questão de tempo. Mas a invasão nunca veio. Apesar das crises que se seguiram, Taiwan manteve sua autonomia, um espinho cravado no flanco do novo Império Vermelho. Enquanto o mundo especulava sobre seus próximos passos, Mao partiu para Moscou no rigoroso inverno de 1949 a 1950. Lá, garantiu não apenas injeções massivas de capital soviético, mas também o envio de técnicos e engenheiros para modernizar a China. O acordo, porém, tinha um preço: a submissão tácita à hegemonia de Stalin no bloco comunista. Por enquanto, Mao engoliria o orgulho. Seu momento de desafiar o Kremlin ainda viria. De volta a Pequim, o líder iniciou uma transformação radical. A primeira onda foi a reforma agrária, uma redistribuição violenta de terras que arrancou o poder dos latifundiários e o entregou aos camponeses. A justiça social chegou com sangue, milhares de proprietários foram executados ou linchados por multidões enfurecidas. Paralelamente, o regime declarou guerra ao ópio, herança amarga da dominação britânica. Viciados foram arrastados para campos de reeducação pelo trabalho, onde se juntaram a centenas de milhares de contra-revolucionários, ex-membros do Kuomintang, intelectuais dissidentes e qualquer um que ousasse questionar a nova ordem. Mas foi na Coreia que Mao provou ao mundo que a China não era mais um gigante adormecido. Quando a guerra estourou em 1950, suas tropas entraram em massa, empurrando as forças americanas de volta ao paralelo 38. O conflito terminou em um empate sangrento, mas com uma mensagem clara: a Ásia tinha um novo jogador. O preço foi alto: o embargo dos Estados Unidos, que duraria mais de 2 décadas, e o isolamento internacional. Pouco importava. Mao já olhava para frente. Sua visão para a China não era mera retórica revolucionária. Ele havia estudado Marx e Lenin, mas adaptaria o comunismo à realidade chinesa. Se a vitória havia vindo do campo cercando as cidades, agora era a hora de inverter a lógica. As cidades industrializadas é que puxariam o país para o futuro. Em 1953, o primeiro plano quinquenal foi lançado, uma cópia ambiciosa dos modelos soviéticos, mas com um objetivo claro: transformar uma nação agrária em potência industrial. Com dinheiro e expertise russos, fábricas brotaram como cogumelos.
Ferrovias cortaram montanhas, represas domaram rios, e a produção de aço disparou. Em 5 anos, a economia chinesa deu um salto histórico. O aço saltou de 1,35 para 5 milhões de toneladas, o carvão dobrou, e os grãos e o algodão cresceram 30%. Os números eram impressionantes. Demais! O sucesso alimentou a Ibris. Em maio de 1957, Nikita Khrushchev, sucessor de Stalin, anunciou que a URSS superaria os Estados Unidos em produção até 1980. Mao não podia ficar para trás. Se os soviéticos prometiam ultrapassar Washington, a China ultrapassaria a Grã-Bretanha em apenas 15 anos. Era uma aposta insana, mas o líder não aceitava limites. Assim nasceu o grande salto adiante. Em 1958, o segundo plano quinquenal virou uma obsessão: produzir mais grãos, mais aço, mais de tudo. Comunas populares engoliram fazendas, camponeses foram transformados em operários improvisados, e fornos rudimentares surgiram em cada aldeia para derreter sucata em aço de baixa qualidade. Os campos de arroz foram reorganizados em campos modelo, onde técnicas experimentais, como plantio ultradenso, prometiam colheitas milagrosas. Mas por trás dos relatórios triunfais a realidade apodrecia. Em alguns casos, terras férteis para culturas essenciais foram forçadas a produzir grãos em excesso. Em outros, camponeses sem qualquer preparo foram jogados em fábricas de aço como se a força bruta pudesse substituir o conhecimento técnico. Foi um começo desastroso em 1958, mas que logo se transformaria em um pesadelo sem precedentes. A despeito dos problemas estruturais, os primeiros sinais pareciam promissores, pelo menos no papel. A produção de aço e ferro disparou nos meses iniciais do Grande Salto, com aumentos que chegavam a 30% ou 40% em 1958. Mas o método para alcançar esses números seria a semente da ruína. Na ânsia de apresentar resultados gloriosos, os quadros locais do partido recorreram a táticas brutais e miopes. Alguns esgotaram trabalhadores até o limite físico nas fábricas, outros, em questão de meses, espalharam pelos quintais do país os chamados fornos de fundo de quintal, uma ideia que, ironicamente, o próprio Mao havia incentivado. Eram estruturas improvisadas, montadas em pátios de casas, onde sucata era derretida para produzir ferro-gusa de qualidade duvidosa. O pior, porém, não era a inutilidade do material, mas o que era sacrificado para alimentar esses fornos: ferramentas agrícolas, panelas, arados. Tudo o que poderia garantir a sobrevivência no campo foi jogado nas chamas para inflar estatísticas de produção. O resultado? Uma escassez crescente de instrumentos básicos para o plantio, justamente quando o país mais precisava deles. Entre 1958 e 1961, o efeito dominó foi devastador. Milhões de camponeses foram arrastados para as cidades, deixando os campos abandonados em uma nação que já vivia no limite da subsistência. Para piorar, os quadros do partido destruíram equipamentos agrícolas em nome de metas irreais, enquanto experimentos de irrigação mal planejados transformaram terras aráveis em pântanos improdutivos. Não por acaso, já no outono de 1958, poucos meses após o lançamento do Grande Salto, os primeiros sinais de fome surgiram em várias regiões. E mesmo assim, o governo seguiu exportando grãos e produtos agrícolas, seja para encher os cofres do Estado, seja para manter a fachada de um sucesso que nunca existiu. Até o final daquele ano, a população já começava a catar raízes e ervas silvestres para sobreviver. Outros simplesmente não resistiram. Era apenas o prelúdio. Em 1959, a produção de grãos despencou entre 15% e 20% em todo o país. A questão que persiste é, até que ponto Mao sabia do que estava acontecendo? É possível que no final de 1958 e início de 1959, ele ainda ignorasse a dimensão da tragédia. Mas documentos revelam que já na primavera de 1959, as evidências eram incontestáveis, e mesmo assim, pouco foi feito para reverter o curso dos eventos. Quando, em 1960, Mao delegou parte do controle do Grande Salto a outros líderes, os quadros centrais do partido tentaram conter o pior, mas era tarde demais. As forças desatadas em 1958 e 1959 ecoariam nos anos seguintes, e a fome se abateu sobre a China com uma ferocidade que variou de região para região, mas nunca poupou vidas. As estimativas de mortes ainda são debatidas, mas com a abertura de arquivos chineses nas últimas décadas, os estudiosos convergem para um número mínimo de 25 milhões de mortos, em um país que em 1958 tinha cerca de 660 milhões de habitantes.
Frank de Corter, que analisou o período em A Grande Fome de Mao, sugere que o total pode ter chegado a 55 milhões. Outros falam em 30 a 45 milhões. De qualquer forma, foi a maior catástrofe humanitária da história em termos absolutos de vidas perdidas. O segundo plano quinquenal, vendido como o Grande Salto Adiante, terminou oficialmente em 1962, mas seu fracasso foi, em grande parte, ignorado pelo mundo. As notícias que vazavam, vindas do governo de Taiwan ou de Hong Kong, eram recebidas com ceticismo por muitos serviços de inteligência estrangeiros, que as consideravam exageros políticos. Internamente, porém, o desastre abalou profundamente a autoridade de Mao. Em 27 de abril de 1959, ele deixou a presidência da República Popular, embora mantivesse o controle do partido e das Forças Armadas. Seu sucessor, Liu Shaoqi, já em janeiro de 1962, usou a chamada Conferência dos 7.000 Cadres para denunciar abertamente os erros do Grande Salto, um ataque velado a Mao que poucos anos antes seria impensável. Mesmo enfraquecido, porém, Mao não estava derrotado. Agora, seria obrigado a governar de forma mais coletiva, ao lado de figuras como Liu e Deng Xiaoping, que trabalharam para reconstruir a economia arrasada pelas políticas dos anos 1950. Enquanto isso, a China mergulhava em um isolamento crescente no cenário internacional. As tensões com a União Soviética, que já fermentavam desde meados da década de 1950, explodiram após a ascensão de Nikita Khrushchev. Mao via com desdém a condenação que o líder soviético fazia ao autoritarismo de Stalin e sua postura mais conciliadora em relação ao Ocidente. Para piorar, as divergências ideológicas se aprofundaram. Enquanto Moscou buscava uma coexistência pacífica com os Estados Unidos, especialmente após a crise dos mísseis de Cuba, Pequim insistia em uma linha mais belicosa. O rombo definitivo veio em 1961, quando Mao acusou os soviéticos de revisionistas traidores. Khrushchev, por sua vez, não escondia o temor diante das declarações de Mao sobre uma eventual guerra nuclear. Em um discurso perturbador, o líder chinês chegará a afirmar que mesmo que 300 milhões de chineses morressem em um conflito atômico, os 300 milhões restantes garantiram a vitória. Não surpreende, portanto, que a detonação da primeira bomba nuclear chinesa em 1964 tenha selado o divórcio entre os dois gigantes comunistas. Enquanto sua vida política é amplamente documentada com seus erros estratégicos, suas rupturas e suas purgas, o mal privado segue envolto em mistério. O homem que conduziu a China à beira do abismo. Sua vida pessoal, no entanto, revelava um homem tão contraditório quanto sua revolução. O quarto e último casamento, com Jiang Qing em 1938, durou até sua morte, mas não o impediu de manter uma série de casos extramatrimoniais. O mais escandaloso deles, já na velhice, com sua secretária particular, Zhang Yufeng, então com pouco mais de 20 anos. Pai de pelo menos 10 filhos, muitos nascidos nos turbulentos anos 1920, Mao os conheceu. A guerra civil o obrigou a abandoná-los aos cuidados de outros, enquanto ele marchava rumo ao poder. Nos raros momentos de privacidade, dedicava-se à escrita, produzindo uma obra monumental de ensaios políticos e poemas que mesclavam lirismo com doutrinação. Leitor voraz, preferia os clássicos da literatura chinesa, um gosto que contrastava com sua imagem de destruidor das tradições. Seu temperamento era explosivo quando confrontado, mas ao contrário de Stalin, cuja paranoia degenerou em terror pessoal, a violência de Mao era calculada, instrumental. Para ele, o sangue derramado servia a um propósito político, não a um capricho sádico. Ainda assim, o que se passava por trás da máscara do grande timoneiro permanece obscuro, cuidadosamente oculto pela máquina de propaganda que ele mesmo ajudou a construir. Foi nesse contexto de mistério e controle que, sobre as cinzas do grande salto adiante e da ruptura sino-soviética, Mao lançou o que ficaria conhecido simplesmente como Revolução Cultural, embora seu nome completo, Grande Revolução Cultural Proletária, revelasse a ambição descomunal do projeto. Inaugurada em 1966, a campanha prometia purificar a China, erradicando os últimos vestígios do passado burguês e revisionista que, segundo Mao, infestavam o Partido Comunista. Ele acusava a burocracia partidária de trair os ideais da revolução, corrompida por 2 décadas no poder, enquanto a União Soviética, agora sob Brezhnev, era denunciada como um exemplo de capitalismo de Estado disfarçado. Mas o alvo verdadeiro eram os rivais internos, aqueles que ousaram questionar seu legado após o desastre do Grande Salto.
Para combatê-los, Mao convocou a juventude, a geração nascida após 1949, que não conhecera outra China senão a sua. Com o chamado inflamado, ordenou que bombardeassem o quartel-general, desferindo um ataque sem piedade contra os elementos capitalistas e contra-revolucionários que, segundo ele, ameaçavam o socialismo. As motivações por trás desse movimento seguem sendo debatidas. Alguns historiadores argumentam que Mao acreditava piamente na necessidade de um renascimento revolucionário, temendo que o partido, afogado em privilégios, estivesse se afastando dos ideais de 1949. Outros, mais céticos, enxergam na Revolução Cultural uma manobra cínica para reconquistar o controle absoluto, esmagando dissidentes e reafirmando seu culto pessoal. A verdade provavelmente está em algum ponto entre essas interpretações. Mao via na purga não apenas uma ferramenta de poder, mas uma cruzada ideológica. O problema é que, uma vez desatada, a fera se voltou contra seu próprio criador. Em maio de 1966, o sinal foi dado. Estudantes, incitados pelos discursos de Mao e pelas páginas dos jornais oficiais, começaram a atacar professores, intelectuais e funcionários públicos, qualquer um suspeito de desviacionismo ou de ostentar hábitos burgueses. A violência escalou rapidamente. Cabeças raspadas, espancamentos públicos, linchamentos. Em poucas semanas, o país mergulhou no caos. Gangues de guardas vermelhos, jovens fanatizados vestindo braçadeiras vermelhas, saíram às ruas para exterminar os quatro velhas ideias, velhos costumes, velhas culturas, velhos hábitos. Agosto de 1966 ficou conhecido como o Agosto Vermelho, quando o terror se tornou rotina. Fábricas pararam, escolas fecharam, e até operários e camponeses se juntaram à caça às bruxas, transformando denúncias em sentenças de morte. Mao, enquanto isso, orquestrava a carnificina à distância, usando os guardas vermelhos como um exército privado para eliminar rivais no partido. Mas o monstro que ele ajudara a criar logo escapou ao controle. Em 1967, facções radicais começaram a se voltar umas contra as outras, e até mesmo aliados de Mao foram arrastados pela onda de violência. Para conter o estrago, ele lançou em 1968 a campanha Baixem ao Campo. Jovens urbanos, filhos da burguesia, foram deportados para áreas rurais, supostamente para reeducação, mas na prática como mão de obra barata e reféns do regime. Enquanto isso, o Pequeno Livro Vermelho, uma coleção de seus aforismos, era distribuído aos milhões, transformando suas palavras em dogma sagrado. Aos poucos, porém, até Mao percebeu que o fogo precisava ser contido. Em 1971, a violência aberta começou a arrefecer, embora a Revolução Cultural só fosse oficialmente declarada encerrada com sua morte, em 1976. Os números das vítimas são impossíveis de precisar. Entre 500 mil e 2 milhões de mortos, vítimas de linchamentos, execuções sumárias ou suicídios forçados. Mas os danos iam além das estatísticas. A sociedade chinesa foi envenenada pela desconfiança, com vizinhos delatando vizinhos, filhos denunciando pais, e amigos se voltando uns contra os outros em nome da pureza revolucionária. O ápice da barbárie ocorreu em Guangxi, onde a histeria coletiva atingiu níveis dantescos. Entre 100 mil e 150 mil pessoas foram massacradas em rituais de crueldade indescritível, enterros vivos, esquartejamentos, canibalismo sistemático. Não eram atos de loucura isolada, mas uma política de terror orquestrada por autoridades locais, com a cumplicidade silenciosa de Pequim. Quando a poeira baixou, a China que emergiu estava irreconhecível, e Mao, o arquiteto desse pesadelo, já era um deus intocável, acima de qualquer julgamento. Os horrores de Guangxi não foram um desvio, mas o clímax lógico de uma década em que a China se devorou a si mesma. A Revolução Cultural não deixou apenas cicatrizes, ela rasgou o tecido social do país de forma tão profunda que suas consequências ainda sangram hoje. Enquanto o Ocidente se espantava com os excessos da violência maoísta, Pequim orquestrava, em silêncio, uma das maiores transformações geopolíticas do século XX. Em 1972, o mundo assistiu atônito a um espetáculo de realpolitik que mudaria o curso da história. Richard Nixon, o arqui-inimigo do comunismo, pisava em solo chinês, apertava a mão de Mao e selava um acordo que enterrava 2 décadas de hostilidade. Não foi um gesto de reconciliação, mas um cálculo frio. Os Estados Unidos, enfraquecidos pelo pântano do Vietnã, buscavam uma saída honrosa. A China, isolada e economicamente asfixiada, precisava de oxigênio. O encontro entre Nixon e Mao, o primeiro entre líderes americanos e chineses desde a Segunda Guerra, não foi um aperto de mãos, mas um terremoto.
Hoje, meio século depois, essa aproximação se revelou o alicerce da ordem global atual, um jogo de xadrez em que Pequim saiu vitoriosa. Mas enquanto o mundo aplaudia a diplomacia, dentro das muralhas do poder chinês, o império de Mao apodrecia. O grande timoneiro, aos 79 anos, já era uma sombra de si mesmo. Os pulmões destruídos por décadas de cigarro, o corpo minado por ataques cardíacos, a mente nublada por remédios e paranoia. Mesmo assim, ele se agarrava ao poder com unhas e dentes, permitindo que um quarteto de fanáticos, a Gangue dos Quatro, mantivesse a China refém de seu delírio revolucionário. Jiang Qing, sua esposa, uma atriz frustrada que transformou ódio em política, Zhang Chunqiao, o ideólogo que justificava o terror em nome da pureza, e Yao Wenyuan, o propagandista que denunciava elementos burgueses entre os próprios camaradas, e Wang Yonghen, o oportunista que escalou partidos sobre montanhas de cadáveres. Eles não eram meros capangas, eram os herdeiros espirituais de Mao, os que levavam suas diretrizes ao extremo, mesmo quando o próprio líder já não tinha forças para governar. A China de 1976 era um país dividido. De um lado, os sobreviventes da velha guarda, homens como Zhou Enlai e Deng Xiaoping, que haviam lutado contra japoneses e nacionalistas, só para serem humilhados e purgados por seus próprios companheiros. Do outro, os radicais da Gangue dos Quatro, que viam traição em cada suspiro de modernidade. Mao, o pai dessa discórdia, assistia ao caos que havia semeado, demasiado fraco para controlar as forças que desencadeara. Quando morreu, em 9 de setembro de 1976, depois de uma agonia prolongada por meses de ataques cardíacos e uma dependência crescente de sedativos, não deixou um sucessor, deixou um vácuo. 1 milhão de chineses desfilaram diante de seu cadáver embalsamado na Praça da Paz Celestial, mas o culto à sua figura já era um cadáver político. Seu mausoléu, erguido onde outrora ficava a Porta da China, o portal simbólico da antiga cidade imperial, é um monumento não à grandeza, mas à ruptura. Ali, entre o mármore frio e os guardas imóveis, repousa o homem que enterrou a China tradicional e deu à luz um monstro moderno. A geração que o seguiu, forjada no fogo da Revolução de 1919, desaparecia com ele. Hua Guofen, seu sucessor designado, não passava de um fantoche. Em menos de 2 anos, Deng Xiaoping, o mesmo que Mao havia purgado 2 vezes, o afastaria do poder com a mesma eficácia com que um cirurgião remove um tumor. E então veio a ironia final. O homem que prometeu uma revolução eterna tornou-se o maior obstáculo ao futuro da China. Enquanto Mao sonhava com comunas agrárias e purgações ideológicas, Deng abria as portas ao capital estrangeiro, impunha limites ao poder e lançava as bases do milagre econômico que transformaria a China na segunda maior potência do mundo. Hoje, quando Pequim exibe seus arranha-céus e sua influência global, faz questão de esquecer que foi Mao quem quase a destruiu. Porque a verdade inconveniente é esta: o legado do grande timoneiro não é a glória, mas o genocídio. Entre 1949 e 1976, não foram milhões, mas dezenas de milhões, talvez 80 que morreram por sua causa, seja pela fome planejada do grande salto adiante, seja pelas balas e facões da Revolução Cultural. A história o julgará não como um visionário, mas como um carniceiro. E o mais trágico: a China que ele deixou para trás ainda carrega suas cicatrizes e seu fantasma. O mito do herói revolucionário esbarra em uma realidade brutal. Os mesmos métodos que supostamente salvaram o comunismo chinês foram os que depois afogaram o país em sangue. Sim, Mao liderou a longa marcha, resistiu aos japoneses e derrotou os nacionalistas. Mas a que custo? A história não se faz apenas com vitórias militares, mas com o legado que elas deixam. E o legado de Mao é um campo minado de corpos, os 200 mil afogados na represa de Banqiao em 1975, cujos corpos inchados foram arrastados rio abaixo como um aviso macabro do preço do progresso planejado. As dezenas de milhões que morreram de fome enquanto ele insistia que a colheita era recordista mesmo quando os campos estavam vazios, os intelectuais, artistas e até crianças esmagados sob as botas dos guardas vermelhos durante a Revolução Cultural, tudo em nome de uma pureza ideológica, que era, na verdade, puro terror. Eis a ironia cruel: os mesmos que hoje o glorificam como arquiteto do milagre econômico chinês, esquecem que esse milagre só começou depois que Mao morreu. Os números que citam o aumento da expectativa de vida, a industrialização, são verdadeiros, mas omitem o detalhe essencial: foram conquistados apesar dele, não por ele.
A China que emergiu nas décadas de 1980 e 1990 foi construída sobre as ruínas do que Mao destruiu, por líderes que finalmente ousaram rejeitar seu dogmatismo homicida. Ele pode ter colocado o partido no poder, mas foi sua paranoia doentia, o medo de perder o controle, de ser ofuscado por Khrushchev, de ser traído por seus próprios camaradas, que transformou a China em um laboratório de horrores. O Mao dos anos 1950 e 1960 não era mais o estrategista da longa marcha, mas um tirano envelhecido, obcecado por cultuar sua própria imagem enquanto o país apodrecia ao seu redor. Quem realmente conheceu Mao ao longo das décadas confirma: o homem que morreu em 1976 era uma sombra distorcida daquele que, em 1921, sonhava com uma revolução. O poder o corrompeu de forma irreversível. E aqui está a pergunta que seus apologistas nunca respondem: se ele era tão brilhante, por que suas políticas mais ambiciosas, o grande salto, a revolução cultural, foram catástrofes de proporções bíblicas? Por que um líder visionário precisou mentir sobre colheitas, perseguir fantasmas de inimigos do povo, e afundar a nação em ciclos intermináveis de violência para se manter no trono? A resposta é simples: porque Mao não governava para a China, governava para si mesmo. O homem que a história registrou como Chiang Kai-shek nasceu em 31 de outubro de 1897, não em um palácio, mas em uma casa modesta na cidade de Chikou, província de Zhejiang, uma região onde o ar cheirava a sal e arroz, e onde o Império Chinês, outrora invencível, já começava a rachar. Seu pai, Xian Zhaokong, era um comerciante de sucesso, mas não um magnata. Negociava sal, vinho de arroz e grãos, bens que alimentavam o império enquanto este se desintegrava. Sua mãe Wang Kaiyu deu à luz 4 filhos e Xian era o terceiro, um detalhe que na China tradicional já o marcava como alguém destinado a lutar pelo reconhecimento. Quando tinha apenas 8 anos, seu pai morreu, deixando a família à beira da ruína. Mais tarde, Xian diria que se sentiu órfão naquele momento, embora sua mãe tenha vivido até os anos 1920. A verdade é que a pobreza o marcou cedo e, com ela, a certeza de que só a força de vontade, de armas ou de ambição, o tiraria da obscuridade. Em 1906, com 19 anos e uma determinação que beirava o desespero, Xian embarcou para o Japão. Não era um destino aleatório. O país havia acabado de humilhar a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, provando que uma nação asiática podia não só resistir ao Ocidente, mas vencê-lo. Em Tóquio, ele se matriculou na Academia Militar Shinbugaku, um viveiro de revolucionários chineses que sonhavam em derrubar a dinastia Qing e transformar a China em uma potência moderna. Ali, entre aulas de estratégia e tiro, Xian mergulhou no caldeirão político que fervia entre os estudantes exilados. O nome dominava as conversas. Sun Yat-sen, o médico formado no Havaí que pregava os 3 princípios do povo: nacionalismo, democracia e bem-estar social, e que, em 1905, havia fundado a Tongmenggi, a Liga Unida, uma sociedade secreta dedicada a derrubar o império. Xian não era apenas um aluno, era um convertido. Sun Yat-sen não era apenas um líder para ele, era um profeta. E quando, entre 1909 e 1911, Xian serviu no exército imperial japonês enquanto tramava com os revolucionários chineses, ele já sabia que seu destino estava ligado ao de Sun, e ao da China que ainda não existia. Só voltou ao país em outubro de 1911, quando a Revolução Xinhai explodiu, varrendo a dinastia Qing em questão de semanas. Em 1º de janeiro de 1912, a República da China foi proclamada, e Sun Yat-sen, seu presidente provisório. Xian, então com 25 anos, já estava em Xangai, tecendo as primeiras alianças que o levariam ao centro do poder. Quando Sun fundou o Partido Nacionalista Kuomintang, naquele mesmo ano, Xian estava lá, não como um mero seguidor, mas como alguém que já entendia que na Nova China, a lealdade se media em sangue e balas. A Revolução Xinhai havia derrubado um império, mas não construíra uma nação. E foi nesse vácuo entre sonhos de república e a realidade de um país fragmentado, que Chiang Kai-shek começou a forjar seu próprio legado. Um legado que décadas depois, o colocaria frente a frente com Mao Zedong não como aliado, mas como inimigo. E nessa batalha, não haveria espaço para ambos. Os anos que se seguiram à Revolução Xinhai não foram um simples intervalo de transição, foram um turbilhão de ambição, traição e sangue que redefiniria o destino da China. A democracia prometida pelos ideais republicanos nunca se consolidou.
Em seu lugar, ergueu-se um mosaico de poder fragmentado, onde senhores da guerra, remanescentes do antigo sistema imperial, esculpiam feudos pessoais nas províncias, governando com mão de ferro e lealdades voláteis. Enquanto isso, Sun Yat-sen e os nacionalistas, já enfraquecidos, viam-se superados nas manobras políticas pelo Partido Progressista, formado em 1913. A resposta não tardaria. A Segunda Revolução, um levante armado em que Sun e seus seguidores recusaram-se a reconhecer a autoridade do governo de Yuan Shikai em Pequim, um general envelhecido manchado por sua associação com a dinastia Qing, que em 1915, ousara tentar restaurar a monarquia. A China mergulhou então em uma guerra civil disfarçada de caos, não um conflito organizado entre exércitos, mas uma sucessão de batalhas regionais, alianças traídas e poder disputado a cada cidade, a cada vila. E Chiang Kai-shek? Nesse tabuleiro de peões e reis ele era, na melhor das hipóteses, uma peça secundária. Um oficial de patente média no Partido Nacionalista, um mensageiro entre Tóquio e Xangai, tecendo conexões para Sun Yat-sen, mas sem o peso de um estrategista ou o carisma de um líder. Poucos que o cruzaram naquela década imaginariam que aquele homem de feições austera, com seus modos calculados e uma ambição ainda não plenamente revelada, um dia dominaria o destino de uma nação. Enquanto a política chinesa ardia, sua vida pessoal queimava em silêncios e escândalos. Casado aos 14 anos com Mao Fumei, uma união arranjada por conveniência, selada após a morte de seu pai para salvar a família da ruína, Xian seguiu a tradição da concubinagem como se fosse um direito divino. Yao Yeshen entrou em sua vida em 1912, seguida por Shen Geru, uma adolescente de 15 anos que ele conhecera quando ela mal havia saído da infância. Os registros divergiram, alguns diriam que eram amantes, outros que eram esposas não oficiais. O fato é que em 1921, ele finalmente rompeu com Mao Fumei para formalizar sua união com Shen, como se o passado pudesse ser apagado com um decreto. Dessas relações apenas um filho legítimo nasceu, Tianxing, em 1910, mas Xian ainda adotaria outro, Weiku, bastardo de um associado em Tóquio, abandonado por medo do escândalo. Homens como ele não se limitavam a herdeiros de sangue, eles forjavam linhagens como forjavam alianças, com pragmatismo e sem remorso. Mas foi na virada da década de 1920 que seu destino começou a se desdobrar com uma clareza cruel. Em 1919, Sun Yat-sen e seus seguidores, Xia entre eles, fundaram o Kuomintang, o Partido Nacional do Povo Chinês, uma reinvenção do antigo Partido Nacionalista agora sediado em Guangdong, no sul. Não era mais tempo de petições ou discursos, a unificação da China exigiria ferro e fogo. E se necessário, ajuda de onde viesse, até mesmo da Rússia soviética, onde os bolcheviques, após tomarem o poder em 1917, travavam sua própria guerra civil para consolidar o comunismo. Em 1923, Xian foi enviado a Moscou por Sun, não como um discípulo, mas como um observador cético. Sua missão: estudar o sistema militar soviético e garantir apoio para o Kuomintang. Ele voltou com reservas. A máquina de guerra bolchevique impressionava, mas seu modelo ideológico? Isso era outra história. Sun, hoje reclamado como um dos pais fundadores do comunismo chinês, morreria em 1925, e com sua morte, o Kuomintang começaria a se afastar da esquerda, rumo a um nacionalismo mais duro, mais centralizado. E Xian, cada vez mais, seria o arquiteto dessa virada. O momento que o lançaria ao centro do palco não foi uma eleição, nem um discurso, mas uma marcha, a Expedição do Norte. No verão de 1926, sob seu comando militar, o Kuomintang partiu de sua base no sudeste, rumo às províncias dominadas por senhores da guerra e pelo governo fantoche de Pequim. Quando a campanha começou, Xian tinha menos de 100 mil homens, um número irrisório para um país do tamanho da China. Mas as vitórias vieram rápidas, implacáveis. Até o final daquele ano, Hunan, Jiangxi e Fujian caíram sob seu controle. E com cada cidade conquistada, seu exército incharia, dezenas de milhares de recrutas, desertores, mercenários, todos atraídos pela promessa de um salário, ou pela ilusão de uma China unificada. Quando a primavera de 1927 chegou, eram 500 mil de soldados sob sua bandeira. Xangai e Nanquim tombaram em semanas. Em poucos meses, o Kuomintang estabeleceu um governo provisório em Nanquim, a nova capital simbólica de uma nação que pela primeira vez em 15 anos, parecia prestes a se recompor. Mas a unidade era uma fachada. Enquanto Xian avançava pelo norte, o partido se rachava por dentro.
O Kuomintang de Sun Yat-sen não era um bloco monolítico. Em seus primeiros anos, abrigava socialistas, liberais, conservadores e cada vez mais comunistas infiltrados, apoiados por conselheiros soviéticos. Wang Jingwei, líder da ala esquerda, já desafiava a autoridade de Xi'an antes mesmo que Xangai caísse. Em Wuhan, onde o partido havia instalado temporariamente sua sede, os comunistas e seus aliados tentavam resistir à maré conservadora que se avolumava. Quando Xi'an tomou Xangai em abril de 1927, a ruptura era inevitável. A esquerda, agora dominada por Mao Zedong e seus camaradas, não recuaria sem luta. E Xi'an, que havia visto de perto o que acontecia quando um país se dividia, sabia que só havia espaço para um vencedor. A Guerra Civil Chinesa não começou com um decreto. Começou com um olhar. Com a decisão de um homem que entendia que na China do século XX, o poder não se compartilhava, se arrancava. Nas semanas que se seguiram à tomada de Xangai e Nanquim, Chiang Kai-shek não se contentou com a vitória militar. Ele queria extirpar a ameaça comunista até a raiz. O que veio a seguir não foi uma campanha, foi um banho de sangue. Sob suas ordens, as unidades do Exército Nacional Revolucionário iniciaram a Terror Branco, uma onda de repressão que varreu as cidades recém-conquistadas. O pior ocorreu em 12 de abril de 1927, quando as tropas de Kuomintang, leais a Xi'an, começaram a caçar sistematicamente comunistas em Xangai. Execuções sumárias, prisões em massa, desaparecimentos. O que era para ser uma purificação virou um aviso: não haveria espaço para dissidência no novo regime. O mesmo padrão se repetiu em cada cidade sob controle nacionalista. Até o final do verão, ficará claro que os comunistas não tinham escolha a não ser resistir, ou serem apagados da história. E assim, em 1º de agosto de 1927, a faísca se transformou em fogo. Em Nanchang, líderes de esquerda dentro do Kuomintang, como Zhou Enlai, Ye Ting e Helong, se rebelaram contra a liderança de Xi'an. Aquela data não foi apenas o início de um levante, foi o nascimento do Exército de Libertação Popular, a força que décadas depois, reescreveria o destino da China. Mao Zedong, naquele momento, ainda era uma figura secundária, um estrategista em ascensão que só assumiria o centro do palco nos anos 1930. Mas a guerra já estava em marcha. Enquanto a nação se rasgava, a vida pessoal de Xi'an tomava um rumo inesperado, e pela primeira vez estável. Anos antes, nos turbulentos dias da formação do Kuomintang, ele conhecera Song Meiling, filha de Charles Song, um magnata chinês educado nos Estados Unidos. A família Song era poder, influência e conexões. A irmã de Meiling, Xingling, havia sido esposa de Sun Yat-sen, mas os Song desconfiavam de Xi'an. Ele era mais velho, já casado, tinha concubinas e uma reputação de homem implacável. Ainda assim, na metade dos anos 1920, algo mudou. Em 1927, Xi'an rompeu com sua esposa, Shen Jieru, e dispensou sua concubina, Yao Yeshen. Casou-se com Meiling, e contra todas as expectativas manteve-se fiel. Foi seu último casamento, e o único que duraria até o fim de sua vida. Meiling não seria uma simples esposa. Ela se tornaria uma das figuras mais influentes do Kuomintang, uma voz ativa na política e na diplomacia. Não tiveram filhos, embora rumores falem de um aborto espontâneo em 1928. Mas enquanto a guerra civil devastava o país, Xi'an e seus aliados estavam, paradoxalmente, construindo algo. Os anos entre 1927 e 1937 ficaram conhecidos como a década de Nanquim, uma era de reformas que, apesar de todas as críticas ao regime, trouxe avanços reais. A economia cresceu impulsionada por cooperativas que revolucionaram a produção de algodão. Fábricas surgiram em ritmos sem precedentes. Estradas modernas cortaram o país. Em 1936, a China tinha quase 4 vezes mais quilômetros de rodovias do que em 1927. Escolas se multiplicaram, a alfabetização subiu, e coisas básicas, como um sistema postal funcional e bancos confiáveis, finalmente se estabeleceram após décadas de estagnação. Mas o progresso tinha um preço. Fomes regionais ainda assolavam o interior. E embora Xi'an fosse o homem mais poderoso do Kuomintang, seu poder não era absoluto. O partido era um campo minado de facções rivais, cada uma puxando a manta para seu lado. A Expedição do Norte, que unificara grande parte da China em 1928, revelara uma verdade inconveniente. O nacionalismo não era um bloco monolítico. Era uma colcha de retalhos prestes a se desmanchar. E Xi'an? O que ele realmente defendia?
Enquanto a esquerda comunista pregava modernidade e socialismo, Xian olhava para trás, para um passado confuciano, para uma China tradicional que ele queria ressuscitar dentro de um Estado moderno. Não era apenas conservadorismo, era uma visão quase mística de ordem, hierarquia e moralidade. Sun Yat-sen, seu suposto mentor, havia sido um liberal, admirador de John Locke, Jeremy Bentham e até de Theodore Roosevelt. Xian, porém, preferia os clássicos chineses. Sua filosofia se materializou no movimento da Nova Vida, uma campanha cívica que misturava neoconfucianismo com um corporativismo de inspiração fascista, ecoando o que acontecia na Europa dos anos 1930. A Sociedade Camisa Azul, seu braço paramilitar, era a prova de que Xian não tinha ilusões sobre como se mantém o poder, com mão de ferro. O homem era um paradoxo ambulante. Em público pregava austeridade e virtude, em privado, era violento, imprevisível e corrupto. Chegava a agredir subordinados em acessos de fúria. Enquanto condenava a decadência, enriquecia às custas do Estado e incentivava a corrupção dentro do Kuomintang. Seus filhos eram o espelho dessa dualidade. Chiang Wei-kuo, adotivo, serviu como oficial nazista na anexação da Áustria. Chiang Ching-kuo, biológico, passou anos na União Soviética. Mas uma coisa não admitia dúvidas: Xian era um nacionalista radical. Seu livro O Destino da China era tão xenófobo que um analista militar americano o comparou a um Mein Kampf chinês. E, no entanto, como comandante militar ele era eficiente. Demasiado eficiente. No final dos anos 1920 e início dos 1930, esteve a um passo de esmagar os comunistas de vez. Até 1929, os nacionalistas controlavam quase toda a China Oriental, as grandes cidades costeiras, o coração econômico do país. Os comunistas, empurrados para regiões remotas como Jiangxi, Hunan e Shaanxi, estavam encurralados. Em 1933, Xian lançou uma ofensiva para cercá-los. Por um ano suas tropas apertaram o cerco, quase aniquilando o movimento. A Revolução Chinesa esteve à beira do colapso. Só sobreviveu porque unidades do Exército Vermelho, desintegradas mas não derrotadas, conseguiram romper as linhas inimigas, e porque Mao, então um líder emergente, começou a forjar a estratégia que anos depois viraria a maré da história. Em outubro de 1934, as forças comunistas, já esgotadas mas não quebradas, romperam o cerco nacionalista em uma manobra ousada que entraria para a lenda como a Longa Marcha, não uma retirada, mas uma epopeia de resistência. Milhares pereceram no caminho, mas o movimento sobreviveu, arrastando-se até a segunda metade dos anos 1930. Ainda assim, a história poderia ter tomado outro rumo não fosse um evento que mudaria tudo: a intervenção japonesa. Até 1937, Chiang Kai-shek e o Kuomintang estavam à beira de esmagar definitivamente os comunistas. A vitória parecia inevitável, mas o destino tem ironias cruéis. Em dezembro de 1936, Xian enfrentaria a maior ameaça à sua vida em anos. No dia 12, em Xi'an, província de Shaanxi, onde havia ido inspecionar tropas desmoralizadas, muitas delas relutantes em combater os comunistas, foi feito refém. O que deveria ser uma visita de rotina transformou-se em um golpe audacioso. Soldados leais a generais descontentes, alguns já infiltrados pela influência comunista, invadiram seu quartel-general e o capturaram. Em Nanjing, o governo nacionalista mergulhou no caos. Enquanto isso, os comunistas enviaram Zhou Enlai, futuro número 2 do regime de Mao, para negociar. Em uma semana de tensas conversas, Xian foi confrontado com uma escolha: continuar a guerra civil e riscar a aniquilação diante do Japão, ou unir forças contra o inimigo comum. O acordo foi selado. Em troca de sua libertação, Xian prometeu um cessar-fogo e uma aliança contra a expansão japonesa. No dia 26 de dezembro, após 2 semanas de cativeiro, ele voltou a Nanjing. Ordenou a trégua, mas o Kuomintang permaneceu dividido. A incidente de Xian revelou uma verdade inconveniente: a China estava à mercê de forças muito maiores do que suas próprias divisões internas. O Japão, modernizado e ambicioso, já havia conquistado a Coreia décadas antes. Em 1931, invadiu a Manchúria, transformando-a no estado fantoche de Manchukuo. A China, enfraquecida pela guerra civil, evitou um conflito aberto. Mas em 1937, Tóquio voltou à carga. Desta vez não houve contenção. Pequim e Xangai caíram em semanas, Nanjing em dezembro. O que se seguiu foi um dos capítulos mais sombrios da história: o massacre de Nanjing, onde mais de 200 mil foram assassinados e dezenas de milhares de mulheres estupradas.
Xian, com seu governo e as divisões leais do Kuomintang, fugiu para Chongqing, no interior, onde a resistência se reorganizaria. A guerra sino-japonesa impôs uma trégua forçada. Nem Xian nem os comunistas, agora liderados por figuras como Zhou Enlai e o próprio Mao, poderiam lutar entre si enquanto o Japão ocupava o leste do país. Um armistício frágil foi costurado, mas todos sabiam, era apenas uma pausa. A União Soviética apoiaria os comunistas, os nacionalistas, por sua vez, contavam com os britânicos na Índia e Birmânia e cada vez mais com os Estados Unidos, já alarmados com a expansão japonesa no Pacífico. No entanto, o Japão não avançou para esmagar Xian e Mao de vez. Seu foco estava em outro lugar, petróleo. Sem ele não havia como desafiar os Estados Unidos. As reservas mais próximas estavam no Sudeste Asiático, nas Índias Orientais Holandesas, Birmânia e Bornéu. Quando Washington cortou o fornecimento de petróleo e aço em 1941, Tóquio viu-se encurralada, recuar ou arriscar tudo. Escolheu a guerra. Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941, foi o ponto de virada. Em um ano, o eixo Japão-Alemanha estava em retirada. E para a China foi a salvação. Armamentos, suprimentos e dinheiro americanos começaram a fluir como nunca. Durante a guerra, Xian acumulou poder. Como primeiro-ministro da República da China, cargo que ocupou intermitentemente desde os anos 1930, e a partir de 1938, como diretor-geral do Kuomintang, consolidou seu controle sobre o governo. Mas esse mesmo poder veiculou uma corrupção endêmica. Bilhões em ajuda aliada, dinheiro que deveria sustentar a resistência, foram desviados. Kung Xiangxi, ministro das Finanças e cunhado de Xian, e sua esposa Song Ai-ling, irmã da famosa Madame Xian, roubaram dezenas de milhões, depositando-os em contas nos Estados Unidos. Após a guerra, viveriam em luxo em Beverly Hills, enquanto a China sangrava. Xian não era pessoalmente um ladino, mas fechou os olhos. A cleptocracia no Kuomintang era tão generalizada que se tornou parte do sistema. E enquanto os generais enriqueciam, as tropas na linha de frente morriam de fome. A guerra contra o Japão unira a China por conveniência, mas a paz traria de volta a guerra que nunca terminou. A história não perdoa quem ignora seus próprios erros. E Chiang Kai-shek, apesar de todo o seu poder, cometeu o pecado capital de subestimar a fúria de um povo esgotado. Enquanto a corrupção do Kuomintang apodrecia as instituições, os comunistas de Mao não apenas prometiam terra e justiça, eles entregavam. Não por idealismo, mas porque sabiam que a desilusão com os nacionalistas era um solo fértil para a revolução. A vitória comunista não foi um milagre, foi a consequência lógica de décadas de negligência, de generais que roubavam enquanto soldados morriam, de uma elite que preferia banquetes em Xangai a trincheiras em Henan. E no entanto, por um breve momento, Xian foi o homem que sentou à mesa com Roosevelt e Churchill. Em 1943, no Cairo, ele não era apenas o terceiro nome na hierarquia aliada. Era o símbolo de uma China que o Ocidente precisava acreditar que existia, unida, disciplinada, capaz de ancorar a Ásia pós-guerra. Os americanos, em particular, apostavam alto. $1 bilhão em financiamento, promessas de influência sobre a Indochina, planos para uma ofensiva em Burma que aliviaria a pressão sobre a China. Roosevelt, seduzido pela visão de uma potência asiática aliada, ignorou os relatórios que já denunciavam a podridão no Kuomintang. Mas a realidade não demoraria a se impor. O general Joseph Stilwell, comandante das operações na China, Birmânia e Índia, não tinha tal ilusões. Para ele, Xian era um pequeno ditador mesquinho cujos generais vendiam armas no mercado negro enquanto as tropas enfrentavam os japoneses com fuzis da Primeira Guerra. A queda de Changsha, em junho de 1944, foi a gota d'água. Stilwell acusou abertamente. O dinheiro americano tinha evaporado em contas privadas, e as defesas da cidade ruíram não por falta de recursos, mas por falta de vontade. Quando o general foi finalmente afastado, mais por pressão política do que por mérito, o dano já estava feito. Washington começou a desconfiar. E quando os americanos perdem a fé, o dinheiro secas. A guerra, porém, ainda tinha um último ato. Em 1945, com a Alemanha derrotada e o Japão às portas do colapso, Xian sonhava em repetir a expedição do norte dos anos 1920, uma marcha triunfal de Gangdong a Nanquim, reconquistando o que os japoneses tinham tomado. Mas a história não se repete, ela sarça. Antes que os nacionalistas dessem o primeiro passo, Hiroshima e Nagasaki queimaram. O Japão se rendeu. E com ele ruiu a frágil trégua que mantinha a China unida, porque a paz com Tóquio não trouxe paz à China.
Em semanas, os comunistas e os nacionalistas já se preparavam para o banho de sangue que adiaram por 8 anos. Em 1946, a Guerra Civil reacendeu com uma diferença crucial. Desta vez, Mao não era um guerrilheiro acossado, mas um estrategista com exércitos disciplinados, apoio soviético e, acima de tudo, um povo que já não tinha nada a perder. Enquanto isso, os americanos, outrora tão generosos, agora olhavam para Chiang com ceticismo. Truman, cansado de ver dólares sumirem nos bolsos de generais corruptos, cortou a ajuda. Marshall foi enviado a Pequim em 1946 não para salvar os nacionalistas, mas para lavar as mãos dos Estados Unidos. O sinal não poderia ser mais claro. Washington já procurava a saída. Chiang, porém, ainda se agarrava ao poder. Em 1948, depois de uma constituição escrita à pressa e eleições mais teatrais do que democráticas, tornou-se presidente da República da China. Mas o título era tão vazio quanto os cofres do Estado. As derrotas militares se acumulavam. Nanquim, a capital, caiu em abril de 1949. E enquanto os comunistas avançavam, uma pergunta ecoava nos corredores do Kuomintang: para onde fugir? A resposta estava em um lugar que poucos levavam a sério até então, uma ilha periférica, há décadas sob domínio japonês, onde a bandeira nacionalista havia sido hasteada em 1945 com pompa, mas sem planejamento. Formosa, Taiwan. E foi lá, em fevereiro de 1947, que Chiang plantou a semente de seu próprio exílio, sem saber. O governador Chen Yi, um burocrata brutal, tratou a ilha como feudo pessoal. Os taiwaneses que trocaram a opressão japonesa pela rapina do Kuomintang rebelaram-se. Uma faísca, o monopólio do tabaco. Uma explosão, o massacre de 28 de fevereiro. As tropas de Chen Shi, com a bênção tácita de Chiang, esmagaram a revolta a sangue e fogo. Os números ainda são disputados: 10 mil? 25 mil? Mas o legado é inegável. Para os taiwaneses foi o momento em que entenderam que sob o Kuomintang, a libertação era apenas outra palavra para subjugação. Chiang, é claro, não perdeu o sono com isso. Em 1949, com o continente perdido, Taiwan não era mais uma colônia descuidada. Era a última taboa de salvação. E ele, o capitão de um navio afundando, já ordenava a retirada. Os tesouros do Banco Central, as relíquias imperiais, os arquivos do governo, tudo foi embarcado para Kaohsiung. Os generais mais leais receberam ordens de recuar. Os que resistiram, como em Xangai, foram deixados para trás, sacrificados em nome de uma China livre, que na prática, já não passava de um pedaço de terra no mar da China. A ironia? O homem que um dia sonhou unificar a nação terminaria seus dias como governante de uma ilha, odiado por muitos dos que lá viviam, esquecido por aqueles que deixou para trás. A história, afinal, tem um senso de justiça perverso. O mar da China não seria apenas um abismo entre duas visões de nação, seria o último reduto de um regime que, contra todas as probabilidades, resistiria ao avanço vermelho. Taiwan, essa ilha de montanhas escarpadas e costa inóspita, transformou-se no alvo estratégico de uma retirada que, para muitos, parecia mais uma fuga do que um plano. E, no entanto, era ali que Chiang Kai-shek e seus generais depositavam suas últimas esperanças. Os comunistas vitoriosos em quase todo o continente sabiam que tomar a ilha não seria tão simples. Não apenas pela geografia, um bastião natural de difícil acesso, mas porque do outro lado do Pacífico, os Estados Unidos ainda mantinham uma presença militar esmagadora, herança da Segunda Guerra que agora se voltava para conter a Maré Vermelha. A partir do outono de 1949, centenas de milhares de soldados nacionalistas, funcionários e civis começaram a embarcar rumo a Taiwan, numa debandada que se arrastaria até os primeiros meses de 1950. Não eram apenas tropas em retirada, eram os restos de um governo, de uma burocracia, de uma elite que se recusava a aceitar o fim. E entre eles, misturavam-se aqueles que desde 1946 já haviam fugido da guerra no continente, antevendo o desastre. Quando os números foram somados, a conta foi estarrecedora. Cerca de 2,2 milhões de pessoas cruzaram o estreito em menos de 4 anos, transformando Taiwan numa China em miniatura, ou, mais precisamente, numa China que se recusava a morrer. Chiang chegou à ilha no final de 1949 não como um líder triunfante, mas como um homem que ainda acreditava poder reescrever a história. E de fato o fez não pela força das armas, mas pela força da ficção política. Enquanto Mao consolidava a República Popular na China continental, Chiang declarava Taiwan a sede legítima do governo chinês, a República da China, como se o mapa não tivesse sido rasgado ao meio.
A ironia era cortante. O homem que perderá um continente agora governava uma ilha, mas graças aos caprichos da Guerra Fria, o mundo ocidental fingiria por 2 décadas que aquele pedaço de terra era a verdadeira China. A ONU, dominada pelos aliados dos Estados Unidos, manteve o assento da República da China, e não o da República Popular, até 1971. Um presente inestimável para um regime que na prática já não passava de um governo no exílio, sustentado pela ilusão de que um dia reconquistaria o que perderá. Mas ilusões não governam sozinhas. Para manter o controle sobre Taiwan, Chiang precisava de mais do que reconhecimento internacional, precisava de terror. E foi assim que ainda em 1949, enquanto os últimos barcos atracavam nos portos da ilha, começou a impor a lei marcial. O que se seguiu não foi uma simples limpeza política e foi uma caçada. Qualquer um que pudesse ser remotamente associado ao comunismo, ou mesmo à oposição ao seu regime, tornou-se alvo. Os métodos não eram novos. Chiang já os havia empregado em 1927, durante a Expedição do Norte, quando milhares de suspeitos foram executados sem julgamento. Agora em Taiwan, a campanha ganharia um nome que ecoaria por décadas: o Terror Branco. Oficialmente a lei marcial só seria revogada em 1987, mas foi nos primeiros anos da década de 1950 que a repressão atingiu seu auge. Prisões em massa, execuções sumárias, campos de detenção. Estima-se que 3.000 pessoas tenham sido fuziladas, enquanto dezenas de milhares apodreceram em celas por crimes que, em muitos casos, não passavam de delações infundadas ou associações casuais. O Exército e a Marinha, potenciais focos de resistência, foram purgados com particular violência, não apenas para eliminar simpatizantes comunistas, mas para eliminar rivais. Chiang, paranoico e implacável, supervisionava pessoalmente as ondas de repressão, garantindo que nenhum centro de poder pudesse desafiá-lo. Quando o Terror Branco finalmente arrefeceu, mais de 140.000 taiwaneses haviam passado pelos cárceres do regime. Alguns eram culpados. Muitos eram inocentes. Todos eram vítimas de um sistema que, para sobreviver, precisava de inimigos, reais ou inventados. E, no entanto, a paranoia de Chiang não era totalmente infundada. Do outro lado do estreito, Mao não havia esquecido Taiwan. Pelo contrário, a ilha era uma afronta, um lembrete vivo de que a vitória comunista ainda não era absoluta. Em 1949 e início de 1950, os chineses tiveram sua chance. Os americanos então provavelmente não interviriam se Pequim lançasse uma invasão. Mas a Guerra da Coreia mudou tudo. Quando as tropas de Mao cruzaram o paralelo 38 em outubro de 1950, Washington percebeu que não poderia mais ignorar a ameaça comunista na Ásia. De repente, Taiwan tornou-se um peão estratégico. E Chiang, de refém do destino, virou um aliado valioso. As provocações não demoraram. Em 1954 e novamente em 1958, a artilharia comunista bombardeou as ilhas menores do estreito, num jogo de blefe que poderia ter desdobrado em guerra aberta. Mas a cada vez, os Estados Unidos respondiam com ameaças ainda mais contundentes. Em 1955, o Senado americano aprovou a Resolução Formosa, prometendo defender Taiwan caso fosse invadida. Um ano antes, Eisenhower, o único presidente americano em exercício a pisar em solo taiwanês, havia deixado claro para Pequim que qualquer movimento contra a ilha poderia desencadear uma resposta nuclear. Os chineses, que só desenvolveriam sua própria bomba atômica em 1964, recuaram. O equilíbrio do terror funcionava. Mas Chiang não se contentava em ser um protetorado americano. Ele sonhava com a reconquista. Nos anos 1950 e 1960, seus generais e a CIA traçaram planos mirabolantes para invadir o continente. Um deles previa o treinamento de comandos nacionalistas, infiltrados na China para fomentar revoltas. Outro, em 1956, imaginava uma força de 750.000 homens, um exército imenso em qualquer outro contexto, mas ridículo diante da massa humana que era a China de Mao. O mais ambicioso de todos foi o Projeto Glória Nacional, concebido entre 1960 e 1961, para explorar o caos do Grande Salto Adiante. Enquanto milhões morriam de fome nas províncias chinesas, Chiang via uma oportunidade. A fraqueza de Pequim poderia ser seu trunfo. Mas o projeto foi abandonado após o desastre da Baía dos Porcos, em 1961, quando os Estados Unidos, queimados em Cuba, recusaram-se a apoiar outra aventura arriscada. Quando a China comunista testou sua primeira bomba atômica em 1964,
Os sonhos de Xian de uma contraofensiva viraram cinzas. A partir daí, Taiwan não seria mais um trampolim para a reconquista, mas uma fortaleza sitiada, e seu líder, um ditador que, sem perspectivas de vitória, apegar-se-ia ao poder com unhas e dentes. As eleições presidenciais, quando ocorriam, eram farsas. Em 1954, 1960, 1966 e 1972, Xian foi reeleito com margens esmagadoras, sempre por uma Assembleia Nacional composta por delegados leais, muitos dos quais representavam províncias que ele já não controlava havia anos. Taiwan, sob seu comando, era uma ditadura militar disfarçada de república, onde o terror branco ainda assombrava as ruas, onde a oposição era esmagada, e onde a ilusão de uma China unificada sob sua bandeira só existia nos discursos oficiais e nos mapas desatualizados pendurados nas paredes dos quartéis. Mas por trás da fachada autoritária, Chiang Kai-shek não era um tirano desprovido de cálculo. Sabia que o câncer da corrupção havia corroído as entranhas do Kuomintang na China continental, acelerando sua derrota na Guerra Civil. Em Taiwan, impôs uma limpeza relativa, não por idealismo, mas por sobrevivência. A polícia secreta poderia esmagar dissidentes à noite, mas de dia, seu regime implementava reformas que, embora tímidas, distanciavam-se do saque descarado dos anos 1940. Impostos progressivos foram introduzidos, cooperativas agrícolas incentivadas, e uma classe média emergiu como alicerce de um projeto que, no fundo, nunca deixou de ser autoritário. Era o paradoxo Xian, um ditador que, para não repetir os erros do passado, permitia doses controladas de progresso social, desde que não ameaçassem seu poder. Sua política econômica, inicialmente protecionista, refletia o mesmo pragmatismo frio. Nos anos 1950, Taiwan era uma ilha sitiada, dependente da caridade americana e do medo compartilhado do comunismo. Xian apostou na autossuficiência. Indústrias locais foram erguidas à força, desde fábricas de têxteis até pequenas oficinas que décadas depois, se transformariam nos gigantes da eletrônica. Mas o verdadeiro golpe de mestre veio em 1959, quando, contra sua própria retórica nacionalista, abraçou um plano de liberalização econômica que abriu as portas para o capital estrangeiro. O resultado? Uma máquina de crescimento que nas décadas seguintes, faria de Taiwan um milagre asiático. Primeiro vieram os guarda-chuvas, até 1970, 3/4 dos que abrigavam o mundo eram feitos ali. Depois os transistores, as bicicletas, os sapatos. Cada produto era uma declaração silenciosa: nós sobrevivemos. E mais, nós prosperamos. Enquanto isso, o culto à sua pessoa inundava a ilha. Não por acaso. Em Taiwan, ao contrário da China dos anos 1930, Xian não tinha rivais à altura. Não havia generais ambiciosos como no continente, nem facções do Kuomintang disputando migalhas de poder. Era o senhor absoluto de um território que para o mundo mal existia nos mapas. Seu rosto estampava moedas, escolas e praças públicas, retratos seus decoravam lares e escritórios, como se a própria lealdade pudesse ser mensurada em centímetros quadrados de parede. Não era apenas vaidade. Era estratégia. Na Coreia, Kim Il-sung e Syngman Rhee mostravam como o personalismo ditatorial podia ser uma ferramenta de coesão em sociedades fraturadas. Xian aprendeu a lição e levou-a ao extremo. Seu culto sobreviveria até mesmo à sua morte, perpetuado pela viúva Song Mei-ling e pelo filho Xian Xing-ku, que transformariam a memorialização do generalíssimo em dogma de Estado. Só nos anos 1990, com a democratização, é que Taiwan começou a desmontar esse altar. Mas o verdadeiro teste de seu legado não seria interno. Veio de fora quando o mundo decidiu que a China de Mao, não a de Xian, era o futuro. A virada começou em 1961, quando a ONU, pressionada por Moscou e Pequim, admitiu a República Popular como membro, criando o grotesco espetáculo de duas Chinas sob o mesmo teto. Os anos seguintes foram uma hemorragia diplomática. Um a um, os aliados ocidentais traíram Taiwan, a França em 1964, a Itália em 1970, o Canadá em 1971. Até os Estados Unidos, seu maior protetor, cedeu. Em julho de 1971, Henry Kissinger pousou secretamente em Pequim, selando o destino de Taipei. 4 meses depois, a ONU expulsava Taiwan do Conselho de Segurança e entregava o assento da China a Mao. Nixon, em sua visita histórica à China em 1972, enterrou de vez a ficção de que Xian ainda governava um país continental. O realismo geopolítico falará mais alto.
A República Popular controlava 99% do território chinês, e o Ocidente, ávido por mercados, não ia desperdiçar a chance de negociar com 800 milhões de consumidores em potencial por causa de uma ilha de 15 milhões. Xian assistiu a tudo isso como um homem já derrotado pela história. Nos anos 1970, seu corpo enfraquecia tão rápido quanto seu projeto político. Os rins falhavam, o coração vacilava. Em 5 de abril de 1975, um ataque cardíaco seguido de pneumonia encerrou sua vida aos 87 anos, um quarto de século depois de ter fugido para Taiwan, o mesmo tempo que levará para transformar uma base militar abandonada em uma economia pujante. Seu funeral foi um espetáculo de luto orquestrado. Um mês de mourning nacional, um mausoléu monumental erguido em Taipei, a Chiang Kai-shek Memorial Hall, onde seu corpo repousaria como relíquia de um passado que se recusava a morrer. Ao seu lado, o teatro e a biblioteca que perpetuariam sua versão da história, uma narrativa em que ele, e não Mao, era o legítimo herdeiro de Sun Yat-sen. Seu sucessor imediato, Yin Shih-kan, foi pouco mais que um lugar-tenente. As verdadeiras rédeas do poder aguardavam Chiang Ching-kuo, o filho que, contra todas as expectativas, não apenas herdaria o cargo em 1978, como iniciaria o desmonte controlado da ditadura que o pai havia construído. O irônico foi sob a sombra de Chiang Kai-shek, o homem que esmagara a democracia em nome da China livre, que Taiwan daria seus primeiros passos rumo a uma democracia real. Mas isso é outra história. O que ficou de seu reinado foi uma herança ambígua. Para seus apologistas, Xian salvou a verdadeira China do comunismo, plantando em Taiwan as sementes de uma sociedade próspera e eventualmente livre. Para seus críticos, foi um ditador que governou com mão de ferro uma ilha que nunca foi verdadeiramente sua, cujo legado econômico foi construído sobre repressão e cujo sonho de reconquista era, desde 1949, uma fantasia. A verdade? Talvez esteja no meio do caminho. Xian não criou um paraíso, mas evitou que Taiwan se tornasse um inferno. Não unificou a China, mas garantiu que, pelo menos em um canto do mundo, uma versão alternativa dela sobrevivesse, mesmo que no fim, o mundo tenha escolhido ignorá-la. Taiwan hoje é uma democracia vibrante, mas não graças a Chiang Kai-shek, e sim apesar dele. O pai da nação, como alguns ainda o chamam, é lembrado com mais ressalvas do que reverência em sua própria terra. Não por acaso, seu governo foi uma ditadura disfarçada de ordem, onde a liberdade era um privilégio concedido, nunca um direito garantido. E no entanto, aqui está a ironia da história. Enquanto Taiwan se transformou em um farol democrático na Ásia, a China que Xian sonhava reconquistar tornou-se um gigante econômico sob o mesmo autoritarismo que ele combatera, só que agora com uma fachada de capitalismo de Estado, onde o partido controla até os algoritmos das redes sociais. Essa contradição não apagou as tensões que Xian ajudou a semear. Pelo contrário, o Estreito de Taiwan voltou a ser o barril de pólvora que foi em sua época, só que desta vez com mísseis hipersônicos e ameaças de bloqueio naval. Pequim não esconde o desejo de reunificar o que considera uma província rebelde, e Taipei não tem ilusões sobre o que isso significaria. O mundo assiste entre a indiferença estratégica e o medo de um conflito que poderia redefinir o século XXI. Xian em sua tumba deve rir amargamente. A China que ele perdeu ainda não desistiu de Taiwan, e o Taiwan que ele salvou ainda não decidiu se quer ser chinês. Por meio século, Chiang Kai-shek foi o homem que esteve no olho do furacão. Ascendeu ao poder no vácuo deixado por Sun Yat-sen nos anos 1920 e dali em diante, não saiu mais do centro da tempestade. Primeiro como líder dos nacionalistas no continente, foi ele quem comandou a Expedição do Norte, quem quase esmagou os comunistas nos anos 1930, quem teve a guerra contra o Japão atirada em seu colo em 1937, quem viu a vitória na Segunda Guerra se transformar em derrota na Guerra Civil em 1949. Poucos na história viveram tantas viradas do destino em tão pouco tempo, e menos ainda foram os que, como ele, permaneceram de pé, ou pelo menos em um trono improvisado, depois de cada uma. Seu bis final durou mais um quarto de século, dessa vez como presidente vitalício de uma China que só existia em uma ilha. E no entanto, hoje, seu legado em Taiwan é tão disputado quanto sua reputação. Não por falta de importância, Xian foi, sem dúvida, a figura mais determinante da Taiwan moderna, mas porque sua história é a de um homem de talentos excepcionais e falhas fatais.
O Kuomintang que ele liderou nos anos 1940 era sinônimo de corrupção endêmica e repressão brutal, um câncer que corroeu a legitimidade dos nacionalistas até que a vitória na Guerra Civil, já quase certa, escapou entre seus dedos como areia. Mao Tse-tung venceu não porque fosse melhor, mas porque Chiang foi pior no momento decisivo. Então, quem foi Chiang Kai-shek afinal? O patriota que poderia ter guiado a China por um caminho menos sangrento que o de Mao, se a história lhe tivesse dado outra chance? Ou o ditador corrupto que, comparado ao monstro que o sucedeu, parece hoje menos um herói e mais um anti-herói trágico, um homem que falhou justamente onde mais importava? A resposta, como sempre, não é simples. Mas uma coisa é certa, a sombra de Xia ainda paira sobre o estreito, e enquanto Taiwan resistir e a China insistir, seu fantasma não terá descanso.